Oi, gente, aqui é a Leia Muniz do canal Leia Muniz 5310. Então, nós estamos na terceira e última parte da historinha, né? Que eu estou contando assim já há 2 semanas. Quem roubou o inverno? Né? Assim foi uma ideia que eu tive por conta desse calorão que nós estamos passando, né? Um calor assim infernal. E eu tive essa ideia de escrever essa historinha e tá contando aqui para vocês em episódios. Então eu estou no terceiro e último episódio. Se você não assistiu os 2 primeiros episódios, vai lá no meu canal, procura, tá? E assiste os 2 primeiros, tá? Então agora vamos para o final emocionante dessa história. Algumas pessoas diziam em uma só voz: não quero mais o verão, nunca mais quero o verão na minha vida, repetiam eles. E as águas corriam fazendo a festa e a alegria de todos. Por onde ela ia passando, as plantas, árvores e toda a plantação iam ganhando vida e ficando viçosas. Aos poucos, foi se formando um grande rio correndo em direção ao mar. Muitos afluentes foram se formando, levando água para todas as cidades vizinhas e para as plantações na roça, né? Toda a plantação começou a ser irrigada e tudo estava voltando à vida, na verdade, né? Quando a água começou a se espalhar, né? Digamos assim, os afluentes do rio que se formou, né? Quem leu a primeira parte da história e a segunda sabe do que estamos falando. Então, a água que foi correndo foi alimentando, digamos assim, a cidade toda, aí, inclusive as plantações, né, que foram ficando viçosas, porque já estavam tudo mortas, né? E aos poucos foram se formando um grande rio. Então, aquela água foi se formando um grande rio correndo em direção ao mar, né? Muitos afluentes foram se formando, levando água para todas as cidades. Todas as cidades vizinhas também foram adquirindo assim também água, né? Os rios, os riachos foram se formando e atravessando barreiras e indo para as outras cidades também. Tudo estava voltando à vida, realmente. Renascendo como mágica, frutos brotavam nas árvores e flores nasciam exalando seu perfume, né? Tava tudo muito lindo. Peixes saltavam naquelas águas e os animais vinham à sua margem para beber, né? Porque quem leu a história, não havia mais vida. Os animais estavam morrendo de sede, do calor excessivo. Havia queimadas, havia incêndios, né, nas matas, nos prédios, nas casas. E os seres humanos também estavam padecendo, estavam morrendo pela falta da água. E os animais, quando viram aquela água correndo, né, foram tudo para a margem do rio para beber. Magicamente também todas as torneiras assim que eram abertas jorravam água fresca e pura, né? Porque antigamente, um pouco antes desse acontecido, ia-se na torneira, abria e não tinha água, tudo seco, né? Não tinha água em lugar nenhum. Os moradores se alegraram e a vida voltou à cidade e a toda a terra. Tudo voltou ao normal. Mas seus moradores queriam o frio. Lembra da pergunta? Quem roubou o inverno? Eles estavam passando por tanto calor, era tanto, mas tanto, era um calor infernal, era uma seca tamanha, que eles queriam o frio de volta, né? E então eles perguntavam quem foi que roubou o inverno, porque não havia inverno. Era como se fosse uma estação só, o ano todo, só o verão o ano todo, não havia outras estações. Queremos o inverno de volta, falavam, diziam todos. Chega desse calor, né?
Eles não aguentavam mais, embora já estivessem com água. E assim o desejo coletivo foi realizado, né? Aos poucos o tempo foi mudando e o céu escurecendo e ficou todo cinzento. Um vento vindo do mar soprou por toda a cidade, trazendo um frescor e esfriando gradativamente o ar. Então foi vindo uma frente fria, né? Como que se fala? Foi vindo uma frente fria e foi esfriando o ar, foi esfriando o tempo e acabando com aquele calor excessivo. Logo os que festejavam ainda dentro da água, porque as pessoas quando viram a água, porque não tinha água para fazer comida, não tinha água, aliás não tinha nem comida para fazer, porque tudo tinha morrido, não tinha água para tomar banho, não tinha água para beber, não tinha água para nada. Então quando eles viram aquela água, né, correndo, jorrando, eles começaram a mergulhar mesmo, eles não queriam nem saber, bebia e tomava banho, sabe? E logo os que festejavam ainda dentro d'água trataram de se dirigir às suas casas e de vestirem roupas secas, porque aí começou a esfriar o tempo, né? Aí eles estavam tudo molhado, né? Começou a esfriar o tempo, eles queriam o inverno de volta e começou a esfriar o tempo. Então cada um foi indo para suas casas para trocar, tirar a roupa molhada. O tão sonhado inverno chegou, né? Eles pediram e o inverno chegou. Quem havia roubado o inverno? Ninguém sabia quem havia roubado o inverno. Eles perguntavam isso a toda hora, sem porém obterem resposta. Na verdade, eles não se importavam com o roubo do inverno, pois estavam satisfeitos com um milagre acontecido na cidade. E havia água jorrando em toda a terra, né? Então eles já não estavam se importando quem foi que roubou, quem fez, como que aconteceu. Eles não estavam se importando mais com nada. Eles já tinham água, né? Já tinham o que eles queriam, o que achavam que era, né? Que na verdade era a vida. Os jornais e TVs e toda a mídia só falavam no milagre naquela rua. Mas e a tal mulher? Aquela que havia chorado lágrimas purificadoras em meio às suas orações. Então, quem leu a história, a parte anterior, o episódio anterior, sabe, né, o que aconteceu, quando aconteceu o milagre. Não vou falar aqui porque vocês têm que ir lá e ler o início da história. Onde estava a mulher que implorou a Deus por um milagre? Cadê aquela mulher, né, aonde tudo começou? Onde foi parar a mulher, né, que dizia que iria implodir de tanto calor? O calor era tanto que ia sufocando as pessoas, sufocando como se elas fossem implodir por dentro, como se o calor tivesse por dentro da pessoa. Era terrível, era desesperador. Aquela que pensando que estava sonhando, chegou a se beliscar. Essa mulher que dizia que ela ia implodir, que ela não estava aguentando mais, né? A boca seca, não tinha água para refrescar, não tinha água para beber. Então ela chegou a falar: eu estou sonhando. Quer dizer, isso não é um sonho, isso é um pesadelo. Quando eu me beliscar, eu vou despertar e vou ver que isso é um sonho. E nada, não era sonho, era realidade. Mas não se preocupe, meus seguidores, amigos, nada de ruim aconteceu àquela mulher, e nem foi transladada ou foi arrebatada, como muitos de vocês devem estar pensando. Se vocês chegaram até aqui na história, devem estar querendo saber dela, não é mesmo? Bom, eu acho que a maioria deve estar querendo saber. Quem leu, quem assistiu o início da história e o meio, né, porque foi 2 episódios, deve estar querendo saber o que aconteceu com a mulher. Na verdade, muitos da cidade, da mídia e do país no geral, nem tomaram conhecimento da presença dela naquele lugar onde aconteceu o milagre. Na verdade, ninguém sabia que aconteceu um milagre, porque a água surgiu, vamos dizer assim, do nada, né? Então foi um milagre, isso foi constatado que foi um milagre. Mas como aconteceu, por que aconteceu? Então
as pessoas não estavam interessadas em saber, aconteceu, né? Elas tinham água para saciar a sede e elas não se importavam com o resto. Mas essa mulher, ela continuou sua vida de vó, de dona de casa. Ela continuou fazendo suas coisas, né? Dentro de casa, seus afazeres. Mas continuou cuidando dos netos, né? Apenas o que ninguém sabia é que havia acontecido algo muito maior do que o surgimento de toda aquela água para saciar a sede de muitos, a sede física, né? O milagre estava dentro dela. O milagre aconteceu dentro dela. Sim, ele permanecia dentro dela, o milagre. Ela nunca mais teria sede, na verdade, enquanto vivesse nessa terra. Ela não implodiria, como havia pensado, pelo contrário, agora ela tinha vida plena, com a água da nascente e a água da vida. Ela tinha a água da vida dentro dela. Vocês sabem do que eu estou falando, né? E ela só precisava transmitir isso para as pessoas. Então, após o acontecido, ela só queria transmitir, mas ela ficava na retaguarda, ela ficava na dela, assim. As pessoas não tomaram conhecimento dela, a maioria, né? Queriam saber da água, fotografar, filmar a água, fotografar, e aí apareceu na televisão e tudo, mas a mulher ficou... Bom, os cuidados... Ela só queria transmitir, né? Como eu falei, ela queria transmitir isso para as pessoas, que o milagre estava dentro dela e ela queria passar para as pessoas qual era o verdadeiro milagre que tinha acontecido. Mas ela fazia um alerta, que tivessem fé e que tomasse os cuidados necessários para manter a água, né? Que era e sempre seria a fonte da vida. Então, assim, as águas do rio continuou brotando de seus olhos? Perguntarão vocês. As águas continuaram, porque quem viu a história no início sabe, né? E não, dias depois do acontecido, foi descoberta uma pequena nascente no fundo do quintal da casa onde ela morava. As águas não continuaram saindo dos olhos dela, como no início, né? Ela chorou, clamou, pediu a Deus, né, um milagre, que acontecesse um milagre. Ela pediu perdão não só por ela, mas por toda a população que tinha abandonado ele, que não buscava a ele. E ali aconteceu aquele milagre. Só que a mulher, ela não poderia continuar vivendo no meio da humanidade, das outras pessoas, com água escorrendo pelos olhos. Então, foi toda uma preparação ali de Deus, que surgiu uma nascente no quintal dela, porque o milagre estava ali, né? Foi ali que aconteceu, e isso foi o que aconteceu. Então, ela queria alertar as pessoas, ela queria falar dessa água viva que estava dentro dela, mas que eles tomassem cuidado, que por mais por mais quente que estivesse, né, que algumas pessoas perguntaram também, e o verão acabou, né, porque eles queriam o inverno de volta, mas como assim, vai acabar o verão, vai ficar agora só inverno? Ia dar no mesmo, tudo ia morrer também, né, tudo ia ficar congelado, né, porque só frio, ia ficar tudo congelado, então ia acontecer a mesma coisa. Então, não, o verão não acabou, pois por mais quente que estivesse, eles precisavam das 4 estações, se existem as 4 estações é porque é necessária para o ser humano, né, para os seres vivos aqui da Terra. Então, moral da história, cabe aos humanos saberem conservar suas nascentes e saber distribuir com sabedoria e inteligência suas águas, né?
Porque as nascentes a gente sabe que existe, né? Existe, no dia de hoje existe nascentes, mas que não são cuidadas, não são preservadas, não são tratadas como deveria ser tratado. Então, muitas delas secam, né? Ou então fica impossível de se chegar até essas nascentes, talvez seja no meio de uma mata, né? Então, assim, essas águas, essas nascentes deveriam ser tratadas como realmente é a vida da pessoa, né? A água, né? Para que não acontecesse novamente. E assim termina essa história, né? Que foi escrita assim com muito carinho para vocês, devido a esse calorão que a gente está passando aqui. E aí eu tive essa ideia, fiz essa história em 3 episódios, contei 2 episódios, e esse é o terceiro e último. Essa história, ela poderia vir a ser uma história real, né? Devido aos acontecimentos e ao aquecimento global e todo esse calor que tem feito nos últimos tempos, poderia ser uma história real. Mas também fico alerta para todos nós. Se existe um ser poderoso, todos nós temos que buscar esse ser. Só existe um ser, só existe um poder. Uma pessoa que pode salvar o mundo do caos, seja pelo fogo, seja pela água, seja a força da natureza. Ela é muito sábia, sabe? Claro, ela vem de Deus, então ela é muito sábia. E assim, só Deus pode controlar, porque vem dele, né? O fogo, a água, tudo isso, o vento, tudo vem dele, então só ele pode controlar. E na hora do caos, na hora que as coisas estão dando erradas, né? Na hora que as coisas estão prejudicando a humanidade, temos que recorrer a ele, só ele. Seja pelo fogo, pela água, pelo vento, sabe? A força da natureza são controladas por um único ser glorioso, um único que tem o poder de nos salvar de todas as situações, por mais difíceis que possam parecer, né? Não desista dele, ore e o milagre acontecerá, não só na ficção, mas na vida real. Ok? Até a próxima história. Tchau, tchau.